Certa vez, um repórter perguntou para uma romancista famosa: "O que há de errado com o mundo?" Sem hesitar, ela respondeu: "O mundo nunca esteve tão desesperadamente à procura de respostas cruciais e também nunca esteve antes tão freneticamente comprometido à ideia de que encontrar respostas é impossível." Parafraseando a Bíblia, a atitude moderna é: "Pai, perdoe-nos, pois não sabemos o que fazemos. E por favor, não nos diga." Um comentário muito perceptivo para uma agnóstica. Muitos de nós queremos e buscamos um agir, uma resposta de Deus. Porém, não queremos a sua palavra. Pelo menos não da forma como ele nos apresenta. Sabemos o bastante para possuirmos uma Bíblia, mas não o bastante para deixarmos que ela nos possua. Vivemos num mundo em que o único absoluto é que não há absolutos. Há pouco espaço para a autoridade da palavra de Deus como está revelada na Bíblia. E a pergunta que fica é: será que podemos confiar na Bíblia? Ela é digna de crédito? É determinante para os dias de hoje? Vejamos o que a Bíblia fala a respeito de si mesma. A Bíblia é uma unidade. Quando olhamos as filosofias e psicologias modernas, é difícil encontrar 2 ou 3 autoridades que concordem em qualquer assunto que a vida nos traz. Geralmente, isso quase não acontece. A Bíblia, no entanto, situa-se em um destacado contraste. Ela não é somente um livro, mas um conjunto de 66 livros escritos num período de 1600 anos por 40 escritores de uma ampla variedade de épocas e culturas. Contudo, a Bíblia é uma unidade. Cada livro, seção, parágrafo e versículo operam juntamente para revelar a verdade de Deus. Por isso, ela é melhor entendida quando a lemos como um todo e não apenas parte dela. A Bíblia é a revelação de Deus. Ela se apresenta como a verdade revelada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Nela, Deus revelou coisas que de outra maneira jamais ficariam conhecidas. Ela é a verdade totalmente consistente, nunca controvertida, comprometida ou contraditória em suas partes. A Bíblia é inspirada por Deus. O grande teólogo Warfield disse: "A Bíblia é a palavra de Deus, de tal maneira que quando a Bíblia fala, Deus fala." Chamamos a Bíblia de palavra de Deus porque ela é realmente as próprias palavras que Deus queria comunicar. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz." Alguns tentam argumentar que, da mesma forma que a Bíblia foi inspirada, grandes artistas e escritores também o são. Porém, a ideia de inspiração que a Bíblia nos traz é muito mais do que um lampejo, um insight. Inspiração bíblica transmite a ideia de Deus exalando as Escrituras, conforme nos diz 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui entra o papel do Espírito Santo, superintendendo a escrita. Deus usou sobrenaturalmente pessoas sem comprometer a perfeição, a integridade ou a pureza de sua palavra. Os autores humanos foram guiados em sua escrita para ir aonde Deus queria que fossem e para produzir o que Deus queria que produzissem. Enfim, o texto da Bíblia não é a contemplação dos homens, mas um produto sobrenatural, a própria palavra de Deus. A Bíblia é inerrante. Para ter autoridade, a Bíblia tem que ser verdadeira, ou seja, sem erros. Inerrância significa sem falhas ou erros na escrita original. Isto é algo difícil para os nossos dias. Nossa tendência relativista nos diz que não existem absolutos.
a não ser, é claro, quando esse absoluto se refira à minha verdade. A verdade é que as Escrituras têm resistido ao longo do tempo e as descobertas científicas e arqueológicas têm comprovado isso. A Bíblia dá testemunho da sua inerrância, pois em 1 Pedro capítulo 1, verso 24 e 25 diz: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Inerrância significa que temos uma Bíblia completamente fidedigna, confiável e sem erro em sua forma original. Nela, nós encontramos as respostas que precisamos para os dilemas e problemas que o mundo passa e também a direção que as nossas vidas precisam.